Amém? Antes de estar louvando, vamos estender as mãos para cá, vamos estar orando pelo ministério de louvor, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, eis aí teus filhos, Pai amado, que estão aqui em prontidão para te louvar e obedecer a tua voz, Senhor. Ser com cada instrumento, Pai amado, ó Pai querido. Tudo aqui é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Toma os teus filhos que vão estar ministrando, Senhor, esse louvor nas tuas mãos, Pai. Fortalece a cada um, Senhor. Ser com eles a cada dia, Pai. Fortalece os teus filhos, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Hoje é um dia de nós agradecermos, porque nós estamos neste lugar, amém? Hoje não é um dia qualquer. Hoje é o dia que nós podemos adorar juntos, uns com os outros. Eu convido você a fechar os teus olhos no teu lugar. Amém? Fecha os teus olhos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são para a honra, a glória do nome dEle. Ele é o único digno de ser adorado. Ele é o único digno de receber o meu, o teu louvor. Toda honra e toda glória. Toda majestade, todo domínio. Todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. Sobre todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas que estão aqui neste lugar, são todas as ações de graças, são todas as palavras declaradas neste altar, porque dele, por Ele, celebramos o Teu nome. Santo, nós queremos te louvar, te bendizer, te engrandecer na beleza da tua santidade. Nós te adoramos, Rei dos Reis, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Te damos toda a honra, a Ele a glória, a Ele a glória.
quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quem pode conhecer a tua mente? Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas são riquezas do Senhor. Quem poderá sondar a sua mente? Quem poderia saber a profundidade da eternidade, de geração em geração? Seja para sempre, para sempre, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre declaramos a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre o teu nome está estabelecido, para sempre damos glória, para sempre ao Rei dos Reis, para sempre soberano, para sempre é infalível, para sempre te adoramos, para sempre, para sempre, para sempre nos unimos aos anjos em adoração, para sempre declaramos o nosso amor a ti, para sempre damos glória, o poder e o domínio, para sempre, para sempre. A Ele seja a glória, a força e o poder, a Ele seja a honra, para sempre adorado, para sempre engrandecido, para sempre exaltado entre as nações. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Glorificado seja o teu nome para sempre, seja engrandecido o teu nome. Glorifique do seu lugar o nome do Senhor. Adore do seu lugar o nome do Senhor. Não espere que quem está do seu lado dê glória, dê honra primeiro. Porque Ele te resgatou, Ele me resgatou. Ele pagou um preço muito alto pelas nossas vidas.
Ele pagou um preço de sangue numa cruz. Eu não sei se você entende o que Ele levou sobre Ele para te resgatar. Mas eu quero te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Aquilo que estava sobre nós já não está mais, porque o preço Ele pagou na cruz. Você entende a profundidade disso? Eu não faria o que Ele fez por mim. Você faria? Nenhum de nós teríamos condições de fazer. Mas Ele fez. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Olha o que Ele fez. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre Ele. Ele levou todo o castigo, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele tomou sobre os seus ombros. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Ele tomou sobre aquela cruz. Ele levou o meu e o seu castigo para nos resgatar para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, é o nome dele. Água que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Esse nome tem
Esse nome tem autoridade, por isso nós estamos louvando aqui. Jesus, pão da vida. Jesus, árvore da vida. Jesus, luz do mundo. Jesus que levou sobre si as nossas transgressões. Jesus que levou sobre si as nossas maldições. Jesus que carregou sobre si a nossa culpa. Espírito do Deus vivo, Jesus digno. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, 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 tua presença é como um remédio, tua presença é o alimento. Tua presença é o remédio. Tua presença é o alimento. Tua presença. Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Jesus, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença é o alimento, tua presença é o remédio. Não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Tem pessoas aqui neste lugar que estão assim: Jesus, tua presença é o remédio para a minha ferida. Jesus, a tua presença é o pão da vida, que é o alimento. Tem pessoas aqui que estão assim. Mas o Jesus que morreu numa cruz está neste lugar. O Jesus que alimenta e bota remédio nas nossas feridas, que liberta cativos. O Jesus que despedaça julgos. O Jesus que abala as estruturas espirituais que resistem. Esse Jesus está neste lugar.
Assim agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Som. Aleluia. Maravilha, né? Você veio nessa noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém, irmãos? Quando você passar por essas portas, entregue tudo na mão do Senhor, irmãos. Estamos numa campanha que é coisa séria, irmão. Campanha quebra de maldição. É algo sério, está mexendo com o mundo espiritual. Então, quando você entrar por essas portas, entre ligado com o Senhor. Porque se fosse uma campanha de você ganhar um carro, uma casa, talvez a igreja ficaria cheia, irmãos. A verdade é essa. Se fosse para ganhar um carro, uma casa, dinheiro, a igreja deveria estar cheia. Mas é quebra, ser liberto, quebra de maldição. Eu preciso querer ser liberto, irmão. Nem muitos querem ser libertos. Quer viver com a mesma vidinha. Entrar e sair da igreja não está liberto. A verdade é essa, irmãos. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que toda maldição venha a ser quebrada e seja liberto. Você venha sair daqui liberto nessa noite. Deus não te trouxe aqui em vão, irmãos. Para tudo Deus tem um propósito. Para tudo Deus tem um propósito. E Deus sabe, Ele tem o controle de todas as coisas. Ainda que seus olhos não estejam vendo acontecer nada, mas meu Deus trabalha no silêncio. E quando você menos esperar, a tua vitória está chegando, irmãos. Meu Deus não precisa fazer barulho, movimentar o vento, não precisa nada disso. Ele é especialista em te dar aquilo que teu coração almeja. Mas para isso eu preciso trilhar o caminho. Eu preciso estar na presença, buscar, caminhar, estar na mesma ligação com o Senhor. Eu quero receber algo do Senhor, mas não estou fazendo por onde, irmãos? Eu quero que minha casa seja liberta como? Se eu mesmo eu não procuro estar na igreja. Eu, como sacerdote, não tenho que estar buscando pela minha família. Aí eu chego nos meus pastores, minha família está assim, assim, assado. E eu? O que eu estou fazendo? Faça uma análise de você mesmo nessa noite. Queremos mudança, mas não queremos mudar. Queremos mudança, mas não queremos mudar. Entenda uma coisa, irmão. Deus não é o nosso empregado, irmãos. A hora que pedimos, Ele vai fazer, não. Ele faz do jeito que Ele quer, se Ele quiser. É diferente. A verdade é que nós só sabemos pedir a nossa parte, irmão. O que eu tenho feito para que haja mudança na minha vida? O que eu tenho feito? Tu tem entregado teu coração ao Senhor? Tem deixado Ele governar a tua vida? É muito bom entrar por essas portas, adorar o Senhor. Mas como está o teu coração? Porque falar daqui, da boca para fora é fácil. E o teu coração? Como é que está teu coração nessa noite? Estão te vendo sorrindo? Quero saber como é que você está por dentro. O Senhor, eu não sei, mas o Senhor te conhece. E Deus manda te dizer nessa noite: examine-se a ti mesmo. Cuidado com as tuas atitudes. Porque falar que ser crente é fácil, e as tuas atitudes? Os olhos do Senhor é como chama de fogo. O pastor não vê, o presbítero não vê, mas Deus está te vendo, irmão. Ainda que você pense que está passando desapercebido, o Senhor está te vendo.
Ele é amor, também é fogo consumidor. Não brinque com o Senhor. Esse lugar aqui é santo. Não brinque, irmãos. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Deus é amor. Está pronto para te abençoar. Mas faça por onde? Seja um cristão com coração voluntário em adorá-lo. Em espírito e em verdade. Não querendo barganhar com o Senhor. Ah, eu vou adorar porque Ele vai me dar. Não, Ele vai te dar se Ele quiser. Ele tem o poder de te abençoar sim. Mas Ele está vendo o teu coração. Não faça nada por barganha com o Senhor. Ele é Deus e Ele é amor. Amém? Fique com essa palavra. Fique com essa palavra nessa noite. Examine-se a ti mesmo. Amém? Vou estar dando algumas oportunidades. Eu vou convidar nosso presbítero Luiz para trazer uma saudação. Amém, irmão? A paz do Senhor, amada igreja, amém? A levita pediu para eu fechar os olhos, eu fechei os olhos e eu estava flutuando, sonhando, não dormindo, mas chorando na presença do Senhor, porque Deus, Ele é maravilhoso, não é? Deus, Ele é maravilhoso. E eu vindo para cá no carro, o crente, ele não fala sozinho, ele fala com Deus, né? E eu falei, Senhor, mas o que eu posso, que Deus é esse? Que amor é esse, Sandro? Que amor é esse? Que eu e você não somos o que nós deveríamos ser. Nós muitas das vezes não executamos o que fomos chamados e colocados nessa terra para executar. Mas ainda assim Jesus, Ele me ama, Ele te ama de uma tal maneira. E Ele dá exemplo nisso. No momento que Ele está sendo lá crucificado, um ladrão do lado e um de outro. E aí aquele camarada fala, um deles, Senhor, lembra-te de mim. E aí ele diz, ainda hoje estarás no paraíso. Um camarada que merecia a morte, Jesus estava prometendo o céu para ele. Sabe o que é isso? Um homem que não merecia viver, porque para a sociedade não prestava e não valia para nada. Sempre fez o mal. Sempre foi mau caráter, sempre negou, sempre mentiu. E Jesus prometeu o céu. Quando ele achou que era o fim, na verdade era o início da felicidade eterna. E aí muitas das vezes nós ficamos preocupados, né? E o momento hoje aqui, como foi dito aqui, não é eu estar preocupado o que Deus vai fazer por mim, mas é eu agradecer o que Ele já fez. E eu perguntar para Ele, como eu posso te agradecer por tudo que Tu tem feito na minha vida? Como eu posso contribuir, meu Deus, com tudo que eu tenho feito? É eu e você se esforçar cada vez mais para ouvir o chamado de Deus e fazer o que estamos fazendo aqui. Senhor, estamos aqui, fale conosco. Meu Deus, eu não lembro o que eu fiz, eu não lembro das mentiras, das maldades, eu não lembro do passado, mas traz a memória, faz eu lembrar dos meus erros, porque hoje eu quero entregar adiante de Ti todas as minhas falhas, tudo que eu fiz de errado, porque Tu és um Deus maravilhoso, porque Ele deixou o exemplo, Ele mostrou que Ele é capaz, mesmo não tendo a obrigação de provar nada nem para mim nem para você, como foi dito pelo presbítero, mas Ele deixou o exemplo. Ele falou, eu faço, eu realizo, eu coloco de volta, eu te transformo, eu te curo, eu perdoo os seus pecados, eu faço uma nova história na tua vida. Não pare, não desiste, não foi a tua falha, o teu erro, que você vai deixar tudo para trás. Não faça isso, deixa o acusador te acusar, deixa ele vir. Deixa, entrega a tua vida realmente para o Senhor, porque
Eu fiquei hoje no carro pensando, meu Deus, mas com tantas falhas, com tantas falhas. Mas, presbíteros, que falhas é essa? Às vezes, até a falta de vontade de se aproximar mais do Senhor, lendo a palavra. Às vezes, com toda orientação, é não cumprir um chamado para fazer um jejum, é não cumprir um chamado para dobrar o joelho naquele determinado horário e orar pelos amados irmãos. Às vezes, é não achar que não devemos agradecer. Às vezes, é o todo tempo, você se pega só pedindo, Senhor, e aquilo? Meu Deus, quando é que vai acontecer? Senhor, quando vai voltar? Meu Deus, quando vai transformar? Senhor, quando vai me dar? Meu Pai, quando eu vou conseguir? Meu Deus, quando? E Jesus fala assim, ei, olha para o que eu já fiz. Não olha para o que eu vou fazer não, porque se você tentar imaginar o que eu vou fazer, porque Jesus, ele faz tudo, não é da maneira que eu quero e da maneira que você quer. Jesus sempre vai nos surpreender. Ele sempre vai usar uma estratégia que quando você pensa que não, quando você acha que não vai conseguir, quando você vê, você conseguiu. Mas o mais impressionante é que ele não deixa você viver, e ele não quer que você viva o tempo todo contando com aquilo, não. Já parou para pensar? Que quando você entrega na oração e deixa nas mãos dele, quando você está fazendo algo totalmente diferente, quando você não lembra mais daquilo que você pediu, aí a coisa acontece. O bom da nossa vida com Jesus, o bom é quando você pensa que não precisa mais daquilo, e realmente você não depende mais daquilo, e a coisa acontece na tua vida. E às vezes você diz, Senhor, eu nem pedi, você pediu, só que Ele fez muito mais do que você pediu. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Deus faz, irmãos. Deus faz da maneira dele, do jeito dele, aquele que a gente está falando anteriormente. Só que Ele faz quando Ele quer. Só que hoje em dia está uma tal de modinha que estão querendo fazer inclusão na igreja. Tudo pode. Tudo pode. O homem pode ter 2 mulheres, está tudo certo. Adultério. Estão querendo fazer inclusão dentro do evangelho. Homem com homem, mulher, vai todo mundo para o céu, vai nada. Para de palhaçada. Se você não se converter, tu vai para o inferno, irmãos. Esse negócio de modinha dentro da casa de Deus, que isso, irmãos? Isso aqui é a verdade, irmãos. Não tem inclusão no evangelho, é o que está aqui. É a palavra de Deus que prevalece. Tem muitos líderes que está tudo normal, quer ver a igreja cheia. Tudo pode. Que negócio é esse, irmãos? Que evangelho é esse? Eu não conheço. Que evangelho é esse que pode beber, pode fumar, pode cheirar? Aí no dia da Santa Ceia, toma a Santa Ceia. Me prova que evangelho é esse. Temos que parar com a brincadeira dentro da casa do Senhor, irmãos. É algo sério, irmãos. Então, o tal de modinha de dentro da igreja, líderes que dizem serem pastores, que para mim isso não é pastor, está brincando. Isso para mim não é evangelho. Evangelho é dizer a verdade, ainda que a igreja fique vazia, mas fale a verdade. Pare de querer pensar que vai magoar seu irmão. O que é isso, irmãos? O teu compromisso é com o Senhor. Se ele entender o que Deus está falando com ele, ele vai se converter e vai andar direito nos caminhos do Senhor. Porque ver a igreja cheia é muito bom, irmãos. É. Mas Deus não se encontra ali.
estão dançando, estão pulando. Para mim não é no mistério do Senhor. Porque o inimigo fala em línguas para enganar o povo. Fala em línguas. Se você não tiver o discernimento, você está dando glória pelo aquilo que não veio dos céus, irmãos. Tu acha que ele não entra aqui no meio de nós aqui para assistir o culto? Esse lugar é santo, irmãos. Santo. Não brinque. Não brinque com a casa do Senhor. Muitos que brincaram estão pagando preço. Ah, eu estou com câncer. Não sabe por que não, irmãos? Está brincando com a palavra? Eu estou direcionado pelo Espírito Santo, irmãos. Eu falei, Senhor, que não venha sair nada dos meus lábios pela minha vontade, mas que venha do altos céus. Eu sou apenas servo, irmãos. Temos que vigiar todo dia, irmãos. É toda hora. Vigiai para que não caia, irmãos. O inimigo anda de redor, procurando a quem tragar. Aí você está aqui nesse culto hoje, maravilhoso, mas está dando brecha. Tem uma brecha lá no teu passado que você deixou aberta, a porta aberta para o inimigo entrar. Você não fechou aquela porta, aí, meu irmão, ai, pastor, eu quero fazer um caminho, está acontecendo isso. É mesmo? Tu fechou aquela porta, irmão? Tu tem dado brecha ao inimigo? É por isso que tua vida está assim, irmãos. Deus tem o controle de todas as coisas, irmãos. Ele te conhece. Ele sabe os teus limites. Sabe até onde você vai aguentar o peso. A cada dia temos que jejuar, irmãos. Buscar a face do Senhor. Porque quando muitos falam, eu vou assistir de casa, aqueles que não podem vir, Deus sabe. Deus sabe. Está trabalhando. Tem os compromissos da vida. Todos nós temos. É raro, às vezes, eu estar aqui durante a semana, porque eu trabalho e eu saio muito tarde. Hoje eu consegui, falei, patrão, hoje eu vou dirigir o culto. Vou sair mais cedo. Ele até brincou, vai com Deus. Esse teu terno está parecendo até do Didi Mocó. Ainda me brincou comigo. Eu falei, eu vou para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele ficou rindo. Vou orar também pela tua empresa, para que ela venha crescer. Ele vai com Deus. E conseguir chegar aqui no horário, irmãos. Mas tudo isso a gente tem que fazer por onde, irmãos? Temos que nos esforçar para que a bênção do Senhor nos alcance. Porque se só eu peço e fico assistindo de casa, Cristo em casa, que muitos falam que está recebendo de casa, mas e a comunhão de estar com os irmãos aqui? E a comunhão? Temos que estar juntos, irmãos. Juntos. Juntos somos mais fortes. Amém? Chegou o momento da oferta. Vamos estar ofertando na casa do Senhor. Peço um dos obreiros para colocar aqui na frente do gasofilaço. Aqueles que puderem estar ofertando na casa do Senhor, tem o QR Code atrás da cadeira. A maquininha está lá atrás. Convido o nosso irmão, nosso jovem Gabriel, que vai estar com a oportunidade para louvar o Senhor.
Paz do Senhor para a amada igreja, amém? Pode retornar. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado é o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Essa oportunidade em nome de Jesus. Som. Vamos estar orando. Evangelista Mardiade, vem fazer essa oração, por favor, meu querido. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Estenda as suas mãos para cá, queridos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, entramos uma vez mais na Tua presença em oração. Queremos Te apresentar, Senhor, os dízimos e ofertas desta casa, da Tua casa, que se chama pelo Teu nome. Ó Deus, eu quero Te pedir que Tu abençoes esse povo de uma maneira especial. Tu conheces aqui cada um, Senhor, e cada necessidade que habita dentro de cada um de nós. Tu conheces os nossos sonhos e projetos. Tu conheces, Senhor, os desejos do nosso coração. E muitas vezes Tu sabes, Senhor, que aquilo que nós não conseguimos para nós, depositamos toda a força nos nossos filhos. Então queremos Te pedir que o Senhor nos capacite financeiramente para que possamos, Senhor, seguir a jornada da vida e poder proporcionar para aqueles que dependem de nós, Senhor, um momento melhor, um estar melhor. Então eu Te peço, abençoa os nossos trabalhos, ó Deus, abençoa a obra das nossas mãos, prospera, Senhor, aquilo que chegar para nós, nos ensina a administrar aquilo que o Senhor nos dá. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor seja servido de abrir as janelas dos céus nessa noite e derramar uma bênção sobrenatural sobre as nossas vidas. Senhor, nos faça alcançar testemunhos de prosperidade. Coloca as nossas vidas, ó Deus, em ordem, alinhadas com o Teu propósito.
Ó Deus, nos ajuda a saldar as nossas dívidas e a arcar com os nossos compromissos. Abra as portas que precisam ser abertas, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. É o que te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Convido o nosso presbítero Jackson, que vai ser o mensageiro dessa noite. Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pelo servo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eis aí teu filho, Senhor, na incumbência de trazer a tua palavra, Deus. Eu creio que o Senhor já tenha falado com ele, Pai amado. Usa a boca do teu filho para transmitir aquilo que tu queres falar com a tua igreja. Ser com ele, Pai amado. Surpreenda ele mesmo, Pai amado, com a tua palavra, Pai amado. Toma nossos corações em tuas mãos, Pai amado. Fale conosco da maneira que tu queres, em nome de Jesus. Amém, Jesus. A paz do Senhor para a amada igreja, amém, meus irmãos? Amém, igreja? Ô, glória, eu gosto de um amém mais caloroso, por isso que eu falo amém 2 vezes. Me sinto muito alegre de estar aqui para poder falar da palavra do Senhor. Prometo que vou ser breve. Prometo ser bem objetivo dentro daquilo que o Senhor me deu, para poder estar explanando aqui junto com os irmãos. Quero pedir à amada igreja para abrir lá no tema, Marcos capítulo 5. A igreja abra em Marcos capítulo 5, versículo de número 15. Vamos ler o versículo de número 15 inicialmente. Marcos capítulo 5, versículo de número 15. Para ganhar tempo, vou estar lendo aqui. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. A igreja poder se assentar. Aleluia, glória a Deus. Acredito que vocês, como eu, tiveram grandes ensinamentos aqui dessa palavra. Muitas pessoas subiram nessa tribuna para poder falar desse grande lição que o Senhor nos deixou aqui na sua Sagrada Escritura. E prometo trazer algo ao qual o Senhor colocou ao meu coração, sem fazer rodeio, sem dar volta, mas bem objetivo dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas para que você entenda o ponto ao qual o Senhor colocou ao meu espírito para estar compartilhando, nós vamos começar no capítulo 4, onde vai falar de algumas parábolas. O Senhor ensinava muito através das parábolas. E no capítulo 4, logo no versículo de número 1, a gente vê o Senhor falando da parábola do semeador. A parábola do semeador todos nós conhecemos, sobre a semente. Mas se eu fosse enfatizar aqui, falando um pouco dessa parábola, a importância não é apenas a semente. A importância não é apenas o semeador. Mas sim, se você ler e examinar a Escritura, vai dar muito mais ênfase sobre o solo, onde foi jogada essa semente. E aqui eu já tiro uma lição, porque muitas vezes parece que a semente não vai brotar. Muitas vezes parece que o solo não é perfeito, evangelista Mardied. Mas o Senhor, quando nos manda lançar essa semente, a obrigação já não é mais comigo e com você. A responsabilidade é dele já. Então eu e você temos que ser um semeador na vida de outras pessoas. E de que forma eu posso ser um semeador? Falar da palavra do Senhor. Ensinar aquele que está aí do seu lado mesmo sobre a palavra do Senhor. Fazendo isso, você e eu seremos um semeador. Porque essa palavra não pode estar vinculada apenas a essas 4 paredes. Ela tem que romper essa parede. E essa palavra do semeador, fazendo um paralelo junto com a pregação
do endemoniado gadareno, é uma palavra que é sugestiva para isso. Quem gostaria de jogar a semente num terreno que é encimentado? É como o terreno do gadareno. É um terreno difícil, diaconisa Andréia. É um terreno que tem muitas pedras e muitas pessoas não querem porque dá trabalho. E vai demorar aquela semente brotar aos seus olhos. Mas quando o Senhor manda e quando o Senhor envia, a semente pode cair no solo que for, que ela vai brotar. Aleluia! Glória a Deus! Dando prosseguimento, a gente vê no versículo 21 do mesmo capítulo 4, falar da parábola da candeia. E aqui a gente vê também outro grande ensinamento. Jesus ensina que a luz ela não pode ficar escondida. A luz ela não pode ficar escondida. A luz ela tem a finalidade. E a finalidade dela é ela brilhar. É ela acender. Mas para isso, Juliana, a luz ela não acende sozinha. Tem que ter alguém que acenda essa luz. E quem acende a minha luz e a sua luz é o Senhor. Então você tenha total consciência de que tudo que você vai fazer, tudo que você vai executar nesta terra, tem que ser direcionado pelo Senhor. Você não pode dar um passo se o Senhor não mandar. Nós não podemos andar com os nossos passos simples, não. A gente temos que andar com uma visão espiritual, porque tem lugares que a luz tem que acender mais, tem lugares que a luz não vai brilhar tanto, mas a finalidade dela ela vai cumprir, que é acender. Então que sejamos assim, luz na vida de outros. E dando prosseguimento, no versículo 26 a gente vai ver sobre a parábola da semente. E a semente que cresce, né? E aí, pegando a parábola do semeador, se a gente lançou uma semente, a gente fica naquela expectativa daquela semente dar o fruto, germinar ali. Eu falo isso porque eu, quando peguei um pezinho para poder plantar, e eu não sou agricultor, não tenho nem um jeito para isso, mas eu peguei para plantar. Foi um pé de boldo. E fiquei ali naquela expectativa, naquele jarro pequeno, do boldo crescer. E meu filho Jonathan sabe, eu ficava ali regando todos os dias, botava água, eu botava, ele botava, saía para trabalhar, falava para ele, a missão tua é regar aquela planta ali. E aí ele regava. E a minha expectativa era, vai crescer. E eu ficava olhando, vai crescer, Senhor, vai crescer, Senhor. E quando eu vi aquele pé crescendo, a minha alegria foi tão grande, Sandro, tão grande, que parecia que eu era um agricultor experiente. E quando ele cresceu, eu podei ele e coloquei essa poda de novo para crescer. E o que aconteceu? Cresceu. É assim nas nossas vidas, meus irmãos. A gente cria essas expectativas de que vai crescer. Mas para crescer, Sandro, a gente tem que alimentar. Para crescer, nós temos que regar. Para crescer, nós temos que adubar. E o que eu e você estamos fazendo na vida de outros? Será que nós estamos regando? Será que nós estamos adubando? Será que nós estamos podando? Porque às vezes podar é dolorido para mim e para você. Podar é dizer um não quando é o momento sugestivo para falar um não. E muitas vezes nós temos aquela síndrome de querer agradar todo mundo. Esse é um dos maiores problemas do crente. Achar que nasceu para agradar todo mundo. Não. Primeiramente você tem que agradar ao Senhor. Como eu falei aqui, se o Senhor mandar você ir reto, vai reto. Se o Senhor mandar você virar à esquerda, vira à esquerda. Mas primeiro agrade ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E dando prosseguimento, a parábola do grão de mostarda. Essa parábola aqui é muito linda. E eu não vou me aprofundar nela pelo fato do tempo. Mas uma coisa o Senhor me ensinou aqui nessa parábola. Que Jesus ensina sobre o reino e começa pequeno, como um grão de mostarda.
Nossas obras, muitas vezes, vai parecer pequena, como um grão de mostarda. Mas o interessante é que nessa parábola aqui, não está enfatizando sobre o tamanho, mas sim sobre a resistência desse grão de mostarda. A vida do crente é assim. Resistência. Resistência contra o mundo. Resistência contra o nosso inimigo de nossas almas. Resistência todos os dias. E você não resiste porque você é forte, não. Você não resiste porque você vai na academia, não. É porque você tem uma inteligência emocional muito boa, não. Você resiste porque a presença do Senhor se faz presente sobre a sua vida. Porque se não fosse ela, eu e você já teria sido tragado pelo inimigo. O que eu estou tentando falar aqui desde o começo é que nós não somos autossuficientes, nós somos totalmente dependentes de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui a gente vai entrar no versículo 35. No versículo 35 vai falar de Jesus apaziguando a tempestade. E aqui no versículo 35, o interessante é que ele já começa dizendo, naquele dia sendo tarde. E aqui me chamou a atenção, esse sendo tarde. Porque sendo tarde aqui, dá uma conotação de que já não era mais claro. Deveria ser por volta ali das 18 horas, mais ou menos. E esse sendo tarde aqui, me fez lembrar que muitas vezes eu e você achamos que é tarde na vida de alguém. Que muitas vezes eu e você achamos que aquele não tem mais jeito. Mas o Senhor nos traz à memória, neste momento, que não é tarde na vida daqueles. Ainda há esperança. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor vai dizendo aqui, a palavra do Senhor vai dizendo, e passemos para outra margem. Assim disse Jesus para os discípulos. Aqui o interessante é, Sandro, ele não pediu. Ele falou, passemos. É uma ordem. É uma ordem que o Senhor está dando para os discípulos. O Senhor não está pedindo você para fazer aquela obra. O Senhor está te ordenando. O Senhor está mandando você executar aquela obra ao qual Ele colocou sobre as suas mãos. E muitas vezes eu e você queremos barganhar, queremos dialogar ali com o Senhor, mas Senhor, não é o momento. Mas o Senhor já falou, passemos. Mas você está falando, Senhor, talvez seja outra pessoa que deve ir. Mas o Senhor está falando, passemos. É uma ordem. Só apenas executa aquilo que Ele está mandando você fazer. Aleluia. E no versículo 36 vai dizer, e eles deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. O interessante é que ele fala, deixando a multidão. A multidão gostava de sentar com Jesus, porque Jesus tinha palavra para dar. Não era uma palavra muito coach, vamos dizer assim. Era uma palavra de confronto, muitas vezes. E muitas vezes eu e você precisamos nos apartar da multidão. Porque quando estamos no meio da multidão, nós escutamos burburinho aqui, burburinho ali, e não ficamos perceptíveis ao que o Senhor está falando. Por isso é que a palavra vai deixar bem clara para mim e para você, deixando a multidão. E aqui eu já quero trazer uma lição para mim e para você. E o que o Senhor falou para mim falar para a igreja. Sai do meio da multidão. Essa multidão já não te cabe mais neste momento. Sai do meio desta multidão. Essa multidão pode te contaminar,
Mas você está falando, presbítero Jacques, eu sou maturo espiritualmente. O Senhor te conhece. Sai do meio dessa multidão. Mas presbítero Jacques é meu amigo de infância. O Senhor fala, sai do meio dessa multidão, porque o Senhor quer você, um homem, uma mulher íntegra e reta perante a Ele. Ele não quer você de qualquer maneira. Então sai do meio dessa multidão. Aleluia, glória a Deus. E o interessante é que no final ele fala que tinha outros barquinhos. O interessante disso é que nem tudo que começa com você vai te acompanhar na travessia. Os barquinhos estavam ali. Eles poderiam ter ido até Gadara. Mas nem tudo que começa contigo. Vamos ser bem claro para você. Nem todas as amizades que você tem hoje vai contigo até o final. Porque há níveis espirituais. Se você está com alguém num nível espiritual maior, você naturalmente vai se moldar a isso. E vai buscar mais a santidade, vai buscar mais a presença do Senhor. Agora, se você está com alguém no nível que nem espiritual é, você acha que vai te agregar em quê? Sai do meio da multidão. Sai do meio dessa multidão. E no versículo 38, para a gente correr, vai dizer que e ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? O interessante é que eles chamam aqui o Senhor de mestre. Muito interessante isso. E eu fui, Senhor, o que o Senhor quer falar sobre isso? A tempestade estava vindo sobre ele. E uma tempestade que não era uma simples tempestade, meus irmãos. Era uma tempestade bem diferente do comum, de que pescadores como eles experientes já tinham passado. E por isso eles tinham aquele desespero. E eles falam para o Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? Aqui eu aprendo que quando você conhece Jesus só como mestre, você vai ter uma experiência. Agora, quando você conhece Jesus como dono de tudo, é totalmente diferente. Porque aqui os discípulos conheciam Jesus como mestre. Porque eles viam Jesus ensinando. Jesus estava ensinando uma multidão e deu uma ordem para eles para sair, para ir para outra banda. E eles conheciam Jesus assim como mestre. E tudo bem, mas Jesus estava mostrando para eles aqui, olha, eu não sou apenas mestre, eu sou o dono de tudo na sua vida também. E como dono de tudo, eu faço isso cessar no momento que eu quiser, na hora que eu quiser. Então, acalma teu coração, porque sou eu quem estou no controle, sou eu quem mando na tua vida, sou eu quem manda no tempo. Aleluia, glória a Deus. Qual é o seu conhecimento de Jesus hoje? Qual é o seu conhecimento? E a pergunta que o Senhor fez para mim no momento que eu estava estudando, e eu gravei até o horário, era por volta de 5h20. Eu estava estudando, o Senhor me fez essa pergunta: quem eu sou para você? Será que eu sou apenas um mestre, como você me intitulou aqui? Ou será que eu sou o dono de tudo na sua vida? Qual é o teu nível de conhecimento sobre mim? Foi essa pergunta que o Senhor fez para mim. E aquilo tremeu a minha carne. Porque se eu conheço Jesus só como mestre, a tempestade vai vir sim, e eu vou me desesperar. Agora, se eu conheço Ele numa totalidade maior, aleluia,
numa profundidade maior, não apenas como mestre Jefferson, mas como dono de tudo sobre a minha vida. A tempestade, ela vai vir, sim, mas eu conheço esse Jesus, eu conheço quem cuida da minha vida, e ela pode até vir, mas ela vai encontrar um grandão da Galileia que vai acalmar essa tempestade rapidinho. Aleluia! Glória a Deus! E no versículo 40 vai dizer: e disse-lhes: porque sois tão tímidos assim, são tímidos, ainda não tendes fé. Porque sois assim tímidos, ainda não tendes fé. A palavra tímido aqui, se você for traduzir para o grego, dá uma palavra um pouco forte, que é covarde. Então, se a gente fosse mudar, a gente mudaria: porque sois assim covardes, ainda não tendes fé. A gente vê que o Senhor foi fazendo inúmeros milagres. Os discípulos tinham diversas experiências com o Senhor Jesus, mas mesmo assim, eles não tinham a fé genuína, aquela fé de saber que se ele está no barco, pode acontecer o que for, ele está no barco, e aquele barco não iria virar, porque a gente vê lá no final, versículo 41, vai dizer assim: sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta quem é esse dá a entender: eu não te conheço ainda, eu não te conheço profundo ainda. Por isso que eu te chamei de mestre, presbítero Luiz. Por isso que eu te chamo de mestre, porque eu ainda não conheço no nível de profundidade. E o que o Senhor me chamou a atenção sobre esse texto foi: qual o nível de profundidade nós conhecemos ao Senhor? Porque experiência todos nós iremos passar. Mas como iremos passar essa experiência? Conhecendo um Deus somente de bonança? Ou conhecendo um Deus também de justiça? Como iremos passar as experiências que o Senhor tem para nós, para nos lapidar, para nós crescermos espiritualmente? E essa foi uma palavra bem confrontadora, ao qual o Senhor trouxe ao meu espírito. E por isso, Ele pediu para perguntar para a igreja: quem é este que você conhece? Aleluia. E aqui, nós vamos entrar agora no texto. E aqui o Senhor foi me tratando. Por quê? Porque eu já tinha um esboço todo preparado. E aí o Senhor, às 4 horas da tarde, começou a mudar algumas coisas. Eu até perguntei à minha esposa: é normal isso? Porque acontece diversas vezes comigo. Eu pensava que era só comigo, mas também com ela também acontece. Mas o Senhor queria falar de uma forma diferente sobre essa parábola. E essa parábola ela já vai começar falando: e chegaram a outra margem do mar, na província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. E o que me chamou a atenção aqui é que esse homem, como o presbítero Carlos bem frisou, ele não tinha a identidade. E a primeira coisa que o inimigo de nossas almas tenta tirar de mim, de você, é a identidade. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quem sabe o nome dela? Ninguém sabe. Mas todo mundo conhece ela pelo apelido, né? A mulher do fluxo de sangue. Da mesma forma, o gadareno. Ninguém conhece o nome dele, ninguém sabe o nome dele. Muitas vezes a sociedade vai nos rotular por apelidos. Muitas vezes a sociedade vai falar: aquele filho do seu João da Couve, mas não vai lembrar do teu nome. Mas quer saber de uma coisa? O Senhor te deu uma identidade.
E quando o Senhor falou comigo sobre isso, o Senhor falou, não deixa mais ninguém te chamar de apelido, não. Não, o teu nome não é Fernandinho, o teu nome é Fernando. O teu nome não é Sandrinho, é Sandro. O Senhor te deu uma identidade, então preserve a identidade ao qual o Senhor te deu, porque o inimigo tenta constantemente tirar essa identidade ao qual o Senhor te deu. Ele tenta apagar a sua identidade. Meus irmãos. E a palavra do Senhor vai dizendo, e saindo ele do barco, lhe saiu logo em encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Aqui nós vemos que o Senhor tem todo o poder na mão. Porque quando ele saiu logo do barco, o endemoniado ele foi de encontro a ele. E ele fez algo que muitas vezes eu e você não fazemos diariamente, que é adorá-lo. Adorar o Senhor. E aqui, a gente já tira uma grande lição. Se um endemoniado adora o Senhor, o que falta para mim e para você adorar Ele mais? O que falta para mim e para você se prostrar diante dEle? Porque nós estamos no culto da família, numa campanha de quebra de maldição. Mas essa maldição só pode ser quebrada quando você começar a adorar Ele. O primeiro passo que eu tenho que dar é adorar ao Senhor. Não tem como sobreviver sem adorar Ele. E a palavra do Senhor vai dizendo que Jesus pisa lá. Jesus pisa onde ninguém quer pisar. Jesus atravessa, sai do meio de uma multidão. Imagine você pregando para uma multidão. E no mistério de Deus mesmo, o Senhor fala, aqui até esse momento foi. Vamos para o outro lado. Mas como assim, Senhor? Eu não sei nem para onde eu vou, mas vamos para o outro lado. Mas vamos pregar para outra multidão? Não, vamos pregar para um. Como assim? Se for olhar pela racionalidade humana, pregar para uma multidão, a tendência é converter mais. Mas o Senhor, Ele é estrategista. Ele é maravilhoso. Porque aquele um não era um simples qualquer. Porque como nós vimos nas parábolas, as parábolas ela foi um ensinamento para os discípulos, para eles saberem, olha só, nós vamos ir, tá? Essa parábola que eu estou ensinando não é só para a multidão, não. É para você aprender que semear dá trabalho. É para você saber que um grão de mostarda tem que ter resistência sim. Essa parábola é para você que se você saber que não vai conseguir resistir, nem entra nessa batalha, tá? Nem entra nesse mistério. Porque o Senhor, quando levou os discípulos para o outro lado, eu fiquei procurando aqui, cadê os discípulos? Ninguém ouve falar sobre os discípulos aqui. Porque existem níveis de batalha que você vai batalhar sozinho. Existe nível de batalha que aquele que estava do seu lado não vai aguentar, Sam. E por isso, você vai batalhar sozinho. Mas sozinho, já, sem ninguém, não, você está com o Senhor. Que Ele é o suficiente na sua vida. Então, não fique chorando. Ai, fulano não está na campanha de oração comigo pelo meu lar. Não, ora você. Ah, mas fulano poderia estar jejuando comigo. Jejua você. Porque se Deus te colocou nesta batalha, Ele está contigo. Porque Ele já pisou lá. E Ele vai começar a fazer essa grande obra. Mas não fique choramingando, porque o mistério está na tua mão. O mistério está com você. O Senhor já te capacitou. Ele apenas está falando, filho meu, passa para o outro lado. Vai, meu filho, porque eu sou contigo. Aleluia. Glória, glória a Deus.
Santo poderoso, você não está sozinha nessa batalha, não. O teu filho vai se render sim ao Senhor. Continua orando, continua jejuando, porque o general de guerra está nesta batalha com você. Aleluia! Glória, glória a Deus. E o que me chamou a atenção é que o Senhor, Ele gosta daqueles que dão trabalho, né? Parece que Jesus gosta de quem dá trabalho. E aí eu lembro até de Jonas. Pensa no homem que deu trabalho para o Senhor. Mas pensa num grupo, uma cidade que daria muito mais trabalho, que era os ninivitas. Mas o Senhor foi lá. O Senhor enviou Jonas lá. Tinha que enviar alguém, Patrick. Tinha que enviar alguém. Alguém tem que ir. Então, se você acha que aquele trabalhoso que está lá na sua casa não tem jeito, o Senhor está falando, tem jeito sim. Tem jeito sim, Fátima, tem jeito sim. Ah, mas ele dá muito trabalho, só quer saber de bebida e balada. Tem jeito sim. E quando o Senhor Jesus pisar naquela terra, ele vai ter que se prostrar, querendo ou não, porque o grandão é o Senhor. Quem está contigo é o Senhor. E quando ele dá a ordem, todos os joelhos se dobrarão perante a face do Senhor. Aleluia! Glória, 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 glória! Ele está contigo nesta batalha. Ele está com você nesta guerra. Esta batalha não vai ser sozinha. Esta batalha já até foganha já. Aleluia! Esta batalha você já ganhou, diaconisa Rosinete. Aleluia! Glória a Deus! Santo poderoso de Israel, glória a ti, Senhor. Meu Deus, meu Senhor. Nessa batalha não estaremos sozinhos não, meus irmãos. Nesta batalha nós temos a melhor arma que é possível nesta terra. Nesta batalha nós temos o melhor companheiro que poderíamos ter nesta terra. Só devemos ser obedientes a este companheiro. Se ele mandar pisar na terra, pisa na terra. Se ele falar caminha sozinho, caminha sozinho. Se ele falar passa para outra banda, mas mesmo você não querendo, passa para outra banda. Seja obediente. Seja obediente ao que o Senhor está mandando, porque essa maldição só quebra quando você é obediente. O Senhor já alertou desde o começo da campanha como você quebra essa maldição. Agora o que falta é um posicionamento meu e seu. Não tem estratégia misteriosa, não tem oração, jejum e palavra. Não tem. Não tem o que inventar 7 pulos. Não tem não. Oração, jejum e palavra. E casca de demônio só sai com jejum e oração, meu irmão. Quer tirar com a força do seu braço? Quer tirar com levando no hospital XYZ? Não. Porque tem doenças emocionais que não são emocionais não, tá? Tem coisas emocionais que são espirituais. E aí o Senhor falou comigo, Jackson, enquanto você não tiver a percepção disso, e a percepção vem com o discernimento do Espírito, você vai achar que toda doença é normal. Vai achar que todo endemoniado é coisa de criança, é coisa normal. Já acontece com fulano. Você vai achar que é normal. Mas quando você se posiciona e o Senhor abre a sua visão, você entra num nível de campo de batalha diferente. A sua oração começa a mudar. O seu jejum, o teu propósito tem direção diferente. Mas para isso eu e você temos que buscar a face dele verdadeiramente. Aleluia, glória a Deus. Porque aqui a gente vê um homem que era um endemoniado, um homem que nem grilhões, nada segurava aquele homem. Mas quando o Senhor chegou ali, foi totalmente diferente.
Então, se você pudesse resumir este texto, você só resumiria dizendo: o Senhor chegou, agora acabou. Acabou a bagunça na sua casa, acabou aquela bagunça no meio da sua família, acabou aquela confusão familiar que um briga com A, briga com B, acabou. Mas para acabar, o Senhor tem que chegar neste terreno, e quem tem que levar essa presença sou eu, é você. Porque se você levantou a mão para o Senhor Jesus e falou: eis-me aqui, Ele está te dando esta missão. Você achava que missão é só aqui em cima? Não, missão é lá em Cascadura, lá em Cascadura tem missão para fazer. Na sua casa também tem missão para fazer, no seu bairro também tem missão para fazer. Então o que falta de mim, de você? O que falta? O Senhor está nos cobrando mais uma vez sobre posicionamento, e um posicionamento de cristão, um posicionamento de um homem, uma mulher de Deus, que não tem do que se envergonhar, que vai chegar na casa, vai falar: sai demônio, o demônio vai ter que sair, porque a autoridade do Espírito está sobre a tua vida. Usa dessa autoridade ao qual o Senhor te deu, igreja, porque o Senhor já te revestiu com ferramentas, e estas ferramentas não são apenas para ficar guardada, não. Este é o dia para você começar a lapidar a sua espada. Este é o dia para você começar a limpar o teu escudo, porque retaliações vão vir, mas o escudo está contigo. Retaliações podem tentar na sua mente, mas o capacete estar aqui. Retaliações podem tentar no seu corpo, mas a couraça do Senhor já está sobre a tua vida. Então levanta essa cabeça, veste tua armadura e vai para esta batalha. Aleluia, glória a Deus. Santo, poderoso tu és, Senhor. E aqui no versículo 15, ao qual nós lemos, vai dizer: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo. Aquele homem estava vestido. Vestido quer dizer restauração da dignidade e da identidade. Porque uma pessoa nua naquela época era um escândalo para aquela época. Não era algo normal, era algo espiritual. Mas o Senhor trouxe para ele vestimentas novas, trouxe dignidade nova. E você está saindo daqui novamente vestida e vestido pelo sangue do Cordeiro. E a palavra assentado quer dizer postura de discipulado. Isso faz eu entender que eu não sou bom o suficiente. Para isso eu tenho que aprender mais do Senhor constantemente. Para isso eu tenho que sentar para aprender, para depois ensinar. Aleluia, 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 aleluia. Tem muita gente querendo levantar para ensinar, mas não vem para uma EBD. Tem muita gente querendo ensinar, mas não senta para ir aprender num seminário. Mas, presbítero, já que você tem falta de tempo, arruma um tempo pelo menos para vir para a EBD. É o que o Senhor está falando. Não é o presbítero Jacques que queria falar isso, não. Mas o Senhor manda, a gente fala. Para eu ensinar alguém, eu tive que sentar, aprender 3, 4 anos com aquele homem ali. Aí só aprendendo, só escutando ele falar. Até que chegou um certo momento, ele falou: você vai dar aula amanhã. Eu, Jesus, minhas pernas tremiam. Mas era 4, 3 anos de ensinamento. Mas para isso eu tive que me posicionar para aprender. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. E perfeito juízo. Tem coisas que o Senhor vai tratar emocionalmente com você, para alinhar o perfeito juízo que Ele quer sobre a sua vida.
Porque é muito chato ter alguém desequilibrado emocionalmente do seu lado. Porque o desequilibrado emocionalmente, ele tudo vê problema. Tudo para ele é um grande desafio. Enquanto o Senhor está falando, vamos para o outro lado, nós temos uma missão. Mas do outro lado, uma missão parece ser mais tenebrosa, é difícil. Do outro lado, tem um desafio maior. De repente, a gente pega uma tempestade. Tudo ele vê desafio. E o Senhor quer tratar isso em mim e você nesta noite. Centralizar o seu juízo emocionalmente, porque o crente ele tem que ser equilibrado. Constantemente você escuta a nossa pastora falando sobre isso, sobre equilíbrio, e você acha que é à toa? Porque é difícil trabalhar com crente desequilibrado, dá trabalho dobrado, e quando é crente desequilibrado, é antigo de igreja, aí dobrou. Por isso o Senhor quer nos tratar nesta noite, dentro dessa área também emocional, porque tem pessoas que palavras foram lançadas, e o ouvido daquela pessoa pegou aquelas palavras, guardou, e fez tão mal, que você reproduziu para os seus filhos. Aquela palavra, você não vai ser ninguém, você é um derrotado, você é apenas mais um, chamar o filho de lixo, entre outras inúmeras palavras. Nesta noite, o Senhor está te alertando mais uma vez. Dos seus lábios tem que jorrar um rio de água viva. Não palavras torpes, não. O Senhor quer que jorre um rio de água viva. Mas para jorrar um rio de água viva, você tem que se alimentar disso aqui, ó. É da palavra, não é de videozinho motivacional, não. É a palavra que você precisa. Então convido a amada igreja a ficar de pé neste momento. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Todos aqueles que estão na busca nessa campanha, ou por você, ou por outra pessoa, venha até aqui na frente, que nós iremos orar pela sua vida. Saia do seu lugar, venha aqui na frente, o ministério vai estar orando pela sua vida. Aleluia, glória a Deus. Ministério de Louvor quiser já se prontificar, fica à vontade. Vamos estar orando pela sua vida, porque é necessário. É necessário, tem coisas que tem que ser quebrada hoje.